Horas 58 minutos, 2 para as 5 da tarde. Estamos entrando aqui numa edição extraordinária, num evento extra. Peço a compreensão dos nossos ouvintes do Ponto a Ponto, que vamos avançar o horário do Ponto a Ponto, porque é um momento especial, único. Temos o prazer de receber aqui no estúdio da Som Maior, deputado federal pelo Estado de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, líder do partido Governo na Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está em Criciúma e nos dá a honra de estar aqui. Deputado, muito boa tarde, prazer receber. Eu que agradeço, essa primeira vez que estou aqui em Criciúma, a convite aqui da Júlia Zanata e do meu amigo do Congresso, Daniel Freitas. Júlia, boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. A barriga só cresce e... Tá quase. Tá quase. 38 semanas. 38 semanas, parabéns. Daniel Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, Lessa, boa tarde aos ouvintes. Obrigado, Eduardo, pela presença na nossa cidade. Parabéns a Júlia pela iniciativa. E o Gessé Lopes também está conosco, deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé, muito boa tarde, deputado. Aqui. Isso, fala aqui junto com a Júlia. Boa tarde, Adelor. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Imagina, prazer tê-los aqui. Eduardo, o Brasil mudou radicalmente do ano passado para cá, né? Do preto para o branco, de um lado Do vermelho para o verde e amarelo. Do vermelho para o verde, pronto. O Brasil mudou muito. Quando que vocês, você que é o 03, o 03, o 02 e o 01, que se reuniram com o pai e concluíram o seguinte: vamos chegar lá, vai dar. Quando? Que momento da campanha? Eu costumava falar até o seguinte, que mais ou menos um ano antes da campanha, quando eu comecei a ver uma maquiagem muito forte dos institutos de pesquisa, que no começo nem colocavam o Jair Bolsonaro nas pesquisas, né? Mas depois ele chegando da maneira que ele estava chegando nos aeroportos, os institutos de pesquisa dando 2%, 3% para ele, eu falava, ó, isso aí está maquiado, então é porque eles estão com medo e dá para chegar. Já o próprio Jair Bolsonaro, nas palavras dele, ele diz que a convicção de ser eleito veio com a facada do Adélio. Ele pensou, meu Deus do céu, quem eu sou, né? E se estão querendo me matar é porque a vitória é certa. E não deu outra. Ficou 77% do tempo entre a sua casa e o hospital e ainda assim conseguiu ser eleito gastando nem sequer $1 milhão. Mas, Lessa, isso daí, né, foi algo inédito no Brasil, mas os políticos que estão acostumados a fazer campanha apenas na base do dinheiro, eles não conseguem acreditar como que surgiu um movimento voluntário tão grande para eleger o Bolsonaro. Então, depois da sua eleição, o que ficam falando? Falando que foram os robôs que elegeram, falando que foi o WhatsApp, né? O deputado que está lá na vida boa lá na Europa falou que foram as tias do Zap, enfim. De fato, você acertou na mosca. O que mudou foi que o Brasil saiu do vermelho para o verde e amarelo. E vai para onde? Essa mudança se caminha para onde? O que se pode visualizar e projetar para frente? Pela primeira vez, Lessa, a gente tem um governo que não segue, né, diretrizes de um partido ou de um grupo específico de interesses. Nós temos um presidente de fato eleito pela população. Então é essa população que vai dando o tom de para onde que tem que ir. Mas algumas bandeiras são bem claras, né? A defesa da família, ser contra o aborto, por uma facilidade do acesso às armas de fogo para melhorar a legítima defesa da sociedade. É a retaguarda jurídica do policial, que se Deus quiser vai ser concretizada através do pacote anticrime do Sérgio Moro, que o Daniel, colega aqui deputado federal, também apoia. Então esse é o caminho do Brasil. Eu costumo até comparar, né? Em 2003, o primeiro ano do governo Lula, os mensaleiros estavam aprovando o desarmamento. Agora, em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, um ano sem esquema nenhum de corrupção, sem nada de petrolão, de mensalão, a gente está colocando adiante alguns projetos de combate à corrupção. Os aliados, inclusive, do governo ficam meio receosos quando o presidente usa muito o Twitter, as redes sociais e acaba criando polêmicas. Vocês conversam sobre isso? A gente conversa. Na verdade, né, essas polêmicas que dizem, às vezes são infladas pela própria imprensa, né? A imprensa que se sente muito ameaçada. Eu digo, ser bem específico, a grande imprensa, né? Eu estou falando de Folha de São Paulo, de Globo, que se sentem ameaçadas com a internet. Você pode ver, Lessa, o Brasil está vindo aí de 13 milhões de desempregados oficialmente, 62 mil assassinatos por ano. E o que o Congresso faz? A CPI das fake news. É porque eles ainda não aprenderam como dominar a imprensa. E graças a Deus que o Jair Bolsonaro foi eleito. Porque do outro lado, Fernando Haddad, do PT, dizia que iria controlar a mídia e isso certamente também inclui a internet. O presidente Jair Bolsonaro sai do PSL e funda um partido novo, esse é o caminho, isso está encaminhado? Olha, como ele mesmo disse, a grande chance disso daí acontecer, né? Se o Daniel quiser falar também, fica à vontade, que é colega do PSL.
A gente tem uma situação desconfortável dentro do PSL. Foi necessário ali, até agradeço ao Daniel por ter ajudado na coleta de assinaturas para trocar a liderança do PSL na Câmara, que o antigo líder estava orientando contra o governo Bolsonaro. Veja só, Lessa, o partido do presidente orientando contra as pautas do presidente, as pautas que elegeram a todos nós, né? Não só o Jair Bolsonaro. Então, uma situação desconfortável. Essa semana a Joyce impetrou mais um pedido para eu ir para o Conselho de Ética, pede a toda hora para caçar o meu mandato, né? Está fazendo coro junto com o PT. Ela deixou de ser a Bolsonaro de saias e agora está sendo a frota de saias. Mas sai ou não sai do PCL? Eu acho que a maior probabilidade é que sim, que saiamos do PSL. A pergunta é, fundando um novo partido ou indo para um partido já existente? Isso daí eu deixo a cargo do presidente, que ele tem mais experiência do que eu para decidir. Porque a informação e a leitura é que saindo, se o presidente for para um outro partido, os deputados não poderão acompanhá-lo. Se o presidente for para um partido novo, os deputados poderão acompanhá-lo. Então, essa é a diferença. Qual será a opção? Por isso vai para o partido novo? A minha vontade, Lessa, Eduardo Bolsonaro, é que seja criado um partido novo, né? Onde a gente consiga, de fato, decidir tudo sobre aquele partido, desde o estatuto até as lideranças que venham, até as lideranças em cada estado ou em cada região. Eu acho que seria o melhor dos cenários. O problema disso a coleta de assinaturas pode levar um tempo e perderíamos as eleições municipais que estão aí na boca. Mas, independentemente disso, eu acho que o brasileiro, ele vota em cima de pessoas, né? Ele sente a confiança na pessoa e deposita essa confiança na urna. Então, eu não acho que o partido seja o essencial, vamos assim dizer. É óbvio que é bom ter um partido, é óbvio, claro, quem não quer. Mas nesse momento que nós estamos, eu não me furtaria de apoiar uma pessoa de outro partido, sabendo que essa pessoa é um bom candidato, é uma pessoa de confiança, do que apoiar uma pessoa só porque ela está no PSL. Qual será o caminho, Daniel? Partido novo ou um partido que já existe? Bom, Lessa, aproveitando a oportunidade do nosso líder aqui, e seguindo as orientações, primeiro dizer que onde o nosso líder maior, Jair Bolsonaro, for, nós vamos o acompanhar. É claro que nós temos uma questão jurídica, eu mesmo que passei por isso aqui na eleição municipal, perdendo o meu mandato de vereador pela troca de partido, por ter optado pelo PSL, sofri na pele o que é mudar de partido. Então eu acredito muito, até por uma conversa com a doutora Karina Cufa ontem na Câmara Federal, ela acredita que o presidente consegue em 3 meses fundar esse novo partido. Por conta de ser aceitas assinaturas eletrônicas, existe uma conferência que, se fosse manual, de fato levaria até 2 anos. Ela acredita que em 3 meses ela tem muita convicção de que consegue juridicamente alcançar as metas para a formação de um novo partido. Seria o nosso melhor caminho, né, Eduardo? Eu acho que esse é o caminho que a gente conseguiria juridicamente acompanhar o presidente, os deputados irem juntos. Senão, nós temos uma janela só em março de 2022. Perfeito. Isso é o encaminhamento para novembro ainda, Eduardo? Eu acho que até o final do ano a gente decide isso daí. Se realmente for a doutora Karina Cufa tiver sucesso nessa questão de assinaturas digitais, eu acho que em pouquíssimo tempo, se o presidente fala que está indo para outro partido... Gessé acompanha também, Gessé? Eu faço uma aposta que a gente consegue as assinaturas em 30 minutos. Eu vou perguntar para ti, nessa migração, o governador Moisés vai junto? Com certeza, eu vou deixar. Eu sempre falei que eu mudaria de partido quando eu ainda me filiei no PSL. Eu nem tinha pretensões políticas. Lá eu já falava, se o Bolsonaro sair, eu saio junto. Então, e eu continuo com esse mesmo propósito. Sem o governador Moisés? Com certeza. O senhor não foi em Florianópolis, o senhor não procurou, não conversou com o governador Moisés. Você já trabalha em Brasília com os bolsonaristas de um lado e o Moisés de outro? Esse distanciamento e caminhos diferentes? Mas talvez seja desconfortável para o pessoal de Santa Catarina falar, né? Mas a ideia que eu tenho e o feedback que eu recebo dos catarinenses é de que realmente houve uma total ruptura, né, de ideias. E eu acho eu falei até numa entrevista anterior, às vezes as pessoas reclamam que os bolsominions estão me atacando, porque eles são raivosos. Gente, hoje em dia com a internet, a pessoa tem acesso à nossa vida 24 horas por dia. E não adianta você, durante a eleição, ter uma conduta e depois de eleito mudar a sua conduta, o seu eleitor não vai gostar disso.
Então, o recado que o eleitor dá é que ele não é mais bobo, não é mais trouxa, né? A gente está vendo o governador, em vários momentos, se isolando, tendo opiniões diferentes. A gente lamenta, né? Acreditamos sempre que uma pessoa de fora da política pode vir a fazer uma limpeza, mas pelo que eu estou vendo aqui em Santa Catarina, a moral dele está muito baixa. Júlia Zanotto, só virá a Cristina fazer campanha para a Júlia para prefeita? Eu falei para ela, se ela vier vereadora ou prefeito, eu estou aqui. Só depende dela. E aí, Júlia? A Júlia Zanotto, que por sinal aqui a gente sentou à mesa, ela tem eles são amigos de muito tempo, quando o Eduardo vinha praticar tiro aqui em São José, antes da onda Bolsonaro, do movimento Bolsonaro, são amigos, tanto que sentamos aqui e a Júlia disse, Duda, senta aqui, ó, o outro senta ali e tal. Não falei não. É a mulher que manda, tá vendo? Até na rádio, ó. Eu só tento organizar um pouquinho. E aí? O quê? Vai pra prefeita? Vai pra prefeita? Já tá política, tá vendo? Ó? Tá ganhando tempo pra ir pensando, ó. Eu vou pra prefeita, se me deixarem eu vou. Tem óbvio, não, isso não é uma coisa construída do dia pra noite, né? Eu vou construir com as pessoas do partido, né? Que a gente não sabe qual é ainda, né, Dani Gessé? Mas isso vai vindo ao natural, né? Também, assim, o senador Jorginho Melo, que começou com essa história, né, de eu ser prefeita. E vamos que vamos. Pelo jeito, então, não é mais pelo PL, vai pelo Partido Novo do presidente Bolsonaro. Isso não tem nada definido, é muito cedo ainda, né? Eu vou certo. conversar com as pessoas que vão me apoiar. E isso vai ser decidido, como eu disse aqui essa semana, que tu não estava, disse pro Arthur. Isso. Hoje é meu último evento. Aí depois eu vou ganhar a minha filha e em março eu volto. E aí tu vai pro palanque com a criança no colo. Óbvio. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, Lessa, se me permite. A nossa relação com a Júlia ela não é de hoje, né? Pois então, é. por conhecer há bons anos, você consegue ter uma confiança e deixa a gente mais confortável para fazer uma campanha para ela. Além disso, ela é advogada, já trabalhou com política, e esse traquejo político dela talvez seja a diferença para que ela tenha um sucesso maior do que alguns outros governantes do Executivo que chegaram há pouco tempo ao poder e não tem esse traquejo político que, pro bem ou pro mal, é essencial em algumas posições, como a prefeitura de uma cidade grande como aqui em Criciúma. Vocês têm uma relação muito próxima com Santa Catarina, tem essa sua amizade com a Júlia, que você acaba de Eu sou fã relatar. daqui. E Conheci a minha mulher aqui. a tua mulher aqui, o teu irmão também tem uma namorada que estava aqui na Serra Catarinense há poucos dias, o Carlos. Na verdade, eu e ele, né, as nossas mulheres, elas são gaúchas, mas somos fãs de Santa Catarina. Inclusive no verão, o pessoal dos gaúchos sobem todos aqui para as praias, né? Vocês acolhem de braços abertos, vocês beijam. Eles movimentam a economia, que a gente trata bem. Mas é uma relação muito íntima, assim. Eu gosto muito. Aqui é o Texas brasileiro. É o estado que tem o maior número de clubes de tiros. Realmente você sente que a população é um nível de educação que os próprios números comprovam isso, né, de DH. Então é sempre bom estar aqui em Santa Catarina. Quem sabe, Lessa, em 2022, os catarinenses não me permitam vir candidato por Santa Catarina. Olha, quem sabe? Por que não? Quais são os maiores desafios hoje do Bolsonaro no poder? Quando eu digo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio, porque vocês estão todos envolvidos, queira ou não queira, no mesmo ambiente, né? No mesmo trem, né? Eu acho que agora, depois da aprovação da Previdência, haverá dois carros-chefes, né? É a reforma tributária, uma coisa que é dificílimo de ser passada, porque implica em alterações constitucionais, tem aquele quórum alto, né? 3/5 nas duas casas, etc. E a outra questão é do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, em que pese ele mandar um excelente projeto para o Congresso, a gente sabe que quando esse projeto tramita ali, ele vai sofrendo alterações. E é inacreditável como tem deputado e senador para defender vagabundo. Em 2018, antes do Daniel Freitas chegar lá, a gente já teve um embate com relação aos saidões, né? Nós somos favoráveis pelo fim do saidão, mas partidos como o PT e o PSOL fazem de tudo para manter o saidão. O cara quer o vagabundo saindo da cadeia. Ele fala que é medida de ressocialização, mas a gente sabe que na ponta não é isso. O que esses partidos querem, na prática, é levar o Brasil a uma situação igual à da Venezuela.
Nós estamos aqui ao vivo, a entrevista inclusive está ao vivo no Facebook da Som Maior, e nós estamos aqui com a televisão ligada. O pior saidão pode acontecer em alguns momentos. Nós estamos aqui com a televisão ligada e a televisão está mostrando lá ao vivo lá de Curitiba, onde o ex-presidente Lula pode ser liberado a qualquer momento, o documento de soltura já foi assinado. O que representa isso para a política? Qual o desdobramento que teremos disso no seu entendimento, Eduardo? Acabou o Lula livre. Mas olha só, é lamentável, né? Você vê, os caras estão comemorando uma decisão que pode colocar na rua 160 mil presos. Olha que ideologia doentia. O latrocida, quando ele vai apertar o gatilho e vai matar um pai, uma mãe, uma filha, ele não quer saber se é de direita ou de esquerda, não. Agora, eu quero ver se o pessoal do PSOL, a Thalíria Petroni, se o Freixo, vai largar a mão da segurança pessoal deles e viver como cidadão comum. Não vai. Esse pessoal quer desarmamento para os outros e arma para eles. Então é uma incoerência gigantesca. E se você olhar ali, ó, tô olhando, ó, Lindbergh, ele tomou uma condenação agora ou virou réu no processo. Daqui a pouco vai estar ali no meio Gleisi Hoffmann, que o marido já foi preso e ela própria toda enrolada. Então, é o conluio dos vagabundos todos ali. São essas pessoas que a sociedade não entende como que ainda não estão na cadeia. E detalhe, Lula ficou preso na Polícia Federal. A sala que ele ficou preso é a sala que os meus colegas da PF ficam, ou ficavam, né, durante as missões. Então, realmente, se a gente quiser ter um país sério, esse tipo de pessoa não pode estar na rua. Senão o recado que você passa é que o crime compensa e que se você for político, pode meter a mão no dinheiro do povo, que nada acontece contigo. É lamentável. Eu sei que vocês têm compromisso, tem que liberar, mas poderíamos avançar aqui a entrevista. A Júlia já me deu duas luz alta aqui, tu sabe que a Júlia é braba, né? Eu tenho que obedecer aqui. Mas eu quero te perguntar o seguinte, nós temos ainda no país um número elevado de desempregados, temos uma situação econômica a ser ajustada. Qual a projeção de vocês para reequilibrar a economia e termos resultados mais fortes na economia e na condição de vida das pessoas, dos trabalhadores? Essa parte da economia quem comanda é o Paulo Guedes. É o posto Ipiranga. É o posto Ipiranga. A gente aprovou agora a reforma da Previdência, estamos trabalhando agora na reforma tributária. A perspectiva brasileira, esse ano a gente já não teve um recesso, estamos aí perto de 1% de crescimento. A perspectiva para o ano que vem é de dobrar essa meta, não dobrar no sentido dilmista, dobrar de verdade, passar para cerca de 2%. E essa batida, redução de burocracias, atração de investimento internacional. O presidente Jair Bolsonaro estava agora na China e na volta passando pela Arábia Saudita, conseguiu 40 bilhões de reais para serem investidos no Brasil, junto ao rei, o príncipe, né, árabe, Mohammed bin Salman, principalmente investimentos na Ferrogrão, a ferrovia que vai reduzir o custo do Brasil. Então esse é o caminho. O principal, Lessa, é o exemplo. Quando você vai lá para fora, e as pessoas estão acostumadas a ver, né, o Brasil visitando as páginas policiais com petrolões e mensalões, ninguém é maluco de botar o seu dinheiro aqui. Eu pergunto para você que está me ouvindo, você deixaria o Lindbergh Farias, a Gleisi Hoffmann, a Dilma Rousseff ou o Lula administrar o seu dinheiro? É óbvio que não. Agora, com o Bolsonaro, essa imagem está se refazendo no exterior, graças também ao excelente trabalho do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Agora, essa mudança é aos pouquinhos, mas a gente já está vendo retomada do emprego, retomada do crescimento, uma inflação controlada, então é sinal de que o posto Ipiranga já está dando certo. Desistiu da embaixada? Fica um plano para o futuro. A questão da embaixada, foi até bom você tocar nesse assunto, Lessa, já caminhando para o final, Júlio, se me permite. Inicialmente eu comecei tomando uma porrada que eu diria de 90% dos meus eleitores eram contrários. Depois, aos pouquinhos, falando da importância, de como seria o trabalho, eu acho que já estava no meio a meio. Mas ainda assim, não tinha virado a chave do pessoal para me apoiar para ir para lá para fora. E além disso, né, eu acho que caiu a ficha em mim também de que primeiro a gente tem que consertar algumas coisas aqui no Brasil antes de cumprir esse importante papel no exterior. Então, por isso que eu estou aqui em Criciúma. Conforme eu falei no meu discurso, de não ida para os Estados Unidos. Eu quero construir aqui um movimento conservador, eu quero rodar o Brasil para mostrar o que é ser conservador, por que nós defendemos essas bandeiras, e a gente não nasceu da chocadeira, não. A gente tem uma linda história, temos José Bonifácio, Dom Pedro I, Barão do Rio Branco, e é um pouquinho disso que eu vou mostrar hoje na palestra, no Teatro Elias Angeloni, às 7 horas da noite. Não é isso, Júlia? Isso. Inclusive, né, Duda, tem o pessoal da Coalizão Conservadora
que foi idealizada pelo Gessé, tá o Lucas, o Lucão aqui, eles fazem um excelente trabalho. Eu também faço parte, eles fazem um excelente trabalho nesse sentido do que tu estava falando. O pessoal, a gente teve um jantar um tempo atrás, 2 semanas atrás, né, Gessé, Daniel? Lá em Brasília, e ele estava começando a apresentar essa proposta. Pode falar um pouquinho mais pra gente, Gessé? O que é a coalizão conservadora? Então, O Gessé começou a falar de Bolsonaro e da coalizão conservadora quando o Bolsonaro ainda não era candidato, quando o movimento não estava consolidado, quando o Bolsonaro não arrastava pessoas. Era quase uma voz isolada aqui. Era Bolsonaro antes de ser modinha. Exatamente isso. Antes do Bolsonaro ser Bolsonaro, já era Bolsonaro. Desde 2011, 2012, ali, eu já seguia ele lá no Orkut ainda. Do Meu Deus. Eita. Pois é. E depois Começou cedo. no Facebook eu curti a página dele, estava em 200 mil ainda. Bolsonaro com lasers. Então lá. Então, a coalizão foi um movimento que nós estávamos na pretensão de convencer as pessoas do que era isso, né? Porque ainda era tratado de forma um pouco preconceituosa, o que era ser conservador, por toda a construção que a esquerda fez aqui nos últimos 30 anos. Então, a coalizão conservadora foi uma forma da gente reunir as pessoas para estudar sobre o assunto e poder disseminar. E hoje a gente tem grupos aí no estado inteiro, está bem forte. Inclusive, se o Eduardo Bolsonaro vier aqui, ele pode pegar a minha vaga de deputado estadual e ainda faço Pronto. O prefeito, né, Juliana? Oi? O prefeito. Prefeito também. Pode ser. Daniel, só rapidamente, ficou claro aqui que Bolsonaro de um lado, Moisés de outro. Tu segue Bolsonaro. Então, com isso, distancia de Moisés. Eu não vou perguntar isso para o Gessé, porque a resposta já sabe. A resposta do Gessé a gente já sabe. Eu tenho dúvida, Gessé, eu tenho dúvida. Não tenha. Bom, Lessa, o que me levou até a Câmara Federal, esse foi o caminho mais curto de um vereador até a Câmara Federal. E ninguém que se elegeu nessas eleições pelo PSL pode negar o que nos levou até lá, não descartando nem ofendendo o trabalho de cada um. Mas o nosso grande líder, o grande motivador e a grande onda que nos levou até lá é o líder Jair Bolsonaro. Então, no momento em que houve, até então não existia uma briga entre Valdir e Eduardo Bolsonaro. Quando eu entendi na Câmara Federal que, de fato, ali existiam ataques ao presidente de reuniões que eu não participei e que aquilo ali era uma disputa de partido contra o presidente Jair Bolsonaro, imediatamente eu mandei uma mensagem para o Eduardo, no meu caminho de volta a Santa Catarina, dizendo: Eduardo, se faltar uma assinatura, a minha assinatura estará lá, considere isso como um pedido de desculpas, eu já falei algumas vezes até na rádio, e foi tudo esclarecido no momento certo. Então, se alguma dúvida era permeada antes, a gente fez questão de esclarecer. Eu agradeço ao Eduardo, não só pela vinda aqui, mas por ter gravado um vídeo, explicado para todos aqueles que tinham qualquer tipo de dúvida. Mas não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei do Moisés. Não, jornalista é assim, mas eu como um bom político vou responder de forma muito tranquila. Eu estou na Câmara Federal defendendo as ideias de Jair Bolsonaro. A partir do momento em que o governador se distancia dessas ideias, é natural o distanciamento. Não que eu tenha nada contra a pessoa do Moisés, mas o ato político, ele tem, o nosso partido tem uma ideologia e a gente tem que seguir aqueles que têm essa ideologia. Ponto final. Eu queria só abrir um parênteses aqui para os ouvintes. É que aquela semana do PSL foi bem conturbada, né? Aquela guerra das listas, gente, antes de vir a minha lista, o Valdir já estava passando, né, uma lista com pedidos de apoio ao nome dele. Então, assim, vários, não foi só o Daniel não, alguns outros deputados, né, do PSL também assinaram a lista do Valdir. O Valdir chegava: assina a lista aqui para eu ser líder. Você já é líder. Não, mas assina aí. E ela assinava, não custava nada, o cara já era o líder. E o meu nome não foi o primeiro a ser ventilado. Inicialmente era para um outro deputado ser o líder. Mas como alguns parlamentares não apoiavam esse outro nome, do outro deputado, acabou surgindo o meu. O presidente me aconselhou a não ser líder. Mas, diante do apelo de outros parlamentares como Bia Kicis, Carla Zambelli, dentre outros, acabou que foi o meu nome mesmo. Era o que agregava o maior número de apoio dentre os parlamentares. E assim, a gente conseguiu tomar a liderança do PSL na Câmara, e agora o PSL orienta a favor do governo. Todos os deputados que eventualmente foram trocados ou tirados à força de comissões retornaram para essas comissões, e a gente tenta levar com uma certa tranquilidade o partido.
Quem está aí desagradado é uma meia dúzia de deputados, né? Lamentavelmente. E quanto mais eles tentam bater em mim, eles não batem de frente com o presidente, porque, primeiro, são covardes, sabem que iam apanhar muito se batessem de frente com o presidente, então tentam medir forças comigo. Tá aí a Joyce Rossmann perdendo 300 mil seguidores nas redes sociais, sem que eu faça absolutamente nada, a não ser memes. Então eu vou continuar com os memes, que é o grande perigo do século XXI. Se você está me ouvindo e tiver acesso ao YouTube, joga aí, Brasileirinhos. Você vai entender que eu estou falando sobre os memes. Muito bom. Eduardo Bolsonaro, o 03, campeão de votos no país. Muito obrigado pela tua presença aqui na sua maior, prazer recebê-lo. Esteja bem em Criciúma, estás muito bem acompanhado e apareça sempre. Já senti aqui que no ano que vem estarás aqui na campanha municipal. Se Deus quiser, assim, né? E estou Se muito a bem Júlia acompanhado. quiser. Ó. Se tiver algum problema aqui, tá o Gessé, que é fraquinho. Acabei de sair de um clube de tiro. Então aqui no Texas brasileiro a gente se sente em casa. Obrigado, Daniel. Chama o Obrigado, pessoal pra Júlia. palestra aí, Duda. É isso, no Teatro Elias Angeloni, às 7 da noite. É ordem de chegada, tá, gente? Não precisa se inscrever, nem nenhum tipo de registro, não. Chegou lá, a partir das 5 abrem os portões, e a gente vai lá bater um papo interessante com vocês. mas tem número limitado? Sim, as Acho que é 740 740 cadeiras. pessoas. Então os primeiros 740 que chegarem, fecha a porta. Fecha a catraca da frente. Tem até um movimento aí dos baderneiros, aí a turma da maconha que ela fazer baderna. Se fizer baderna atrapalhar, nós vamos tirar lá de dentro. Pode entrar. A plaquinha lá do Vente na frente da festa agronômica. Vamos botar uma plaquinha lá na frente também. Fez baderna e tá fora. Muito obrigado. Obrigado. Som Maior vai para o intervalo e na volta, Pitbull retoma o ponto a ponto. Muito obrigado.